Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e hoje nós vamos estudar mais um pouquinho de ciências. Procurar um local iluminado, calmo e confortável para você poder acompanhar a aula de ciências. Quais materiais nós vamos precisar? Vamos precisar, gente, da folha de papel ou do seu caderno de ciências. Vamos precisar do lápis, lápis de cor, hoje vamos utilizar o lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador, tá? Hoje, gente, a aula vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente estudou. Olha que interessante, vamos relembrar muita coisa interessante que vocês aprenderam. O caderno de vocês, gente, vai ficar organizado dessa forma aqui, tá? Você vai colocar a data, pula uma linha, escreve lá, aula 12 de ciências, pula mais uma linha e revisão, tá? Escreve lá revisão no seu caderno. A professora vai dar um tempinho para você organizar o seu material e o seu caderno. E a gente já volta.
Fizeram as anotações, gente? Tá? Deixe seu caderno bem organizado. O primeiro assunto que nós vamos relembrar, gente, é o assunto sobre som. De onde vem o som, né? Da onde que ele vem? O som vem de uma fonte sonora. Muitos corpos podem servir de fonte sonora. Para isso, eles precisam ser capazes de vibrar ou de oscilar. E como será, gente, que o som chega até os nossos ouvidos, tá? Então, como comentado, precisa então de uma fonte sonora, tá? Então, ali na imagem tem uma fonte sonora, né, o local aonde é produzido o som. Esse som, ele vai sendo propagado, tá, gente? Ele vai, né, passar pelo ambiente até chegar aos nossos ouvidos, né, a nossa orelha, que é o receptor do som. Tá? Então, a nossa orelha que vai receber esse som e interpretar esse som. E claro, gente, quanto mais distante do local de origem, né, menor vai ser o volume do som e quanto mais perto, maior vai ser o volume desse som. Como será, gente, que o ser humano recebe e interpreta o som, tá? Então, ele consegue interpretar através da orelha. Tá? Então, a orelha ela vai receber, né, essas ondas sonoras, tá? Vai vibrar alguns ossinhos que nós temos dentro da nossa orelha e esses ossinhos, conforme esse ossinho vibrar, essa informação vai ser passada para alguns nervos e o nosso cérebro que vai fazer a interpretação desse som, tá? Vocês lembram também, gente, que a gente conversou sobre algo muito importante, que é como que nós devemos cuidar das nossas orelhas. Lembram disso, tá? Lembram, gente? Como que a gente deve fazer, né, a limpeza correta? Devemos limpar com o dedo, com a toalha ou com a haste de algodão? Lembram disso? Então, não podemos limpar com o dedo, né, porque o dedo ele tem a unha e pode machucar. Não devemos limpar com a haste de algodão. Então, a maneira correta de a gente limpar as nossas orelhas é com a toalha, tá, gente? Então, a gente limpa a parte externa e a parte interna ali da orelha. Outras dicas importantes, gente, foi sobre a saúde das nossas orelhas com relação, né, ao som e aos cuidados que nós temos que ter com ela, tá? Não só na limpeza, né? Outros cuidados necessários. Uma dica importante, né, é não escutar música nem televisão em volume muito alto, tá? Porque quando a intensidade, né, do som é muito alta, pode prejudicar ali a minha orelha. Não usar, gente, também fone de ouvido por muito tempo. Eles são muito úteis, mas se a gente usar por muito tempo também prejudica a saúde das nossas orelhas. Mantenha, gente, o volume do fone sempre a um nível confortável e que você possa escutar o ambiente à sua volta, tá? Então, você tem que escutar as pessoas falando à sua volta. Não utilize, gente, o fone em ambientes muito barulhentos, tá? Porque se você estiver num ambiente barulhento, você vai ter que aumentar muito o volume desse fone, tá? Então, sempre buscar utilizar o fone em locais mais calmos. Utilize, gente, um limite de tempo para a utilização do fone de ouvido, tá? Não fique muito tempo, porque isso pode, né, no decorrer dos anos, prejudicar a saúde da sua orelha. Use protetores auriculares quando você estiver num local barulhento, tá? Porque eles evitam o desgaste e a perda auditiva precoce. Então, se estiver perto de uma construção, né, de algum local muito barulhento, utilizar os protetores auriculares. Busque, gente, o silêncio pelo máximo de tempo possível, procurando descansar as suas orelhas com períodos, né, sem o uso do fone, tá certo? Outra dica importante que a gente conversou também, gente, foi sobre a poluição sonora, tá? A poluição sonora é um excesso de ruídos em determinados ambientes. Então, cidades grandes, onde tem uma grande quantidade de carro, né? Então, tem uma poluição sonora, tá? E nós temos que evitar esses tipos de locais.
Conversamos também, gente, sobre as pessoas que têm perda auditiva. Lembrando, gente, que nós não falamos mais pessoa surda muda, tá? Porque o surdo, gente, ele é capaz de falar, tá? Ele tem essa capacidade de falar. Então, nós chamamos essas pessoas de deficientes auditivos. Para se comunicar, ele utiliza, né, a língua brasileira de sinais, que a gente chama de Libras. E também nessa aula, nós passamos um vídeo, gente, sobre de como a tecnologia vem ajudando as pessoas que possuem deficiência auditiva, tá? Então, foi uma visita, né, a uma pessoa surda, né, aonde, né, sinais luminosos fazem com que a pessoa consiga perceber se alguém está chegando na casa dele, né? O celular, né, no caso, ele vibra para a pessoa saber que está tocando. Então, é a tecnologia ajudando aí as pessoas, né, que possuem esse tipo de perda auditiva. Próximo assunto que nós conversamos, gente, foi sobre luz, cuidado com os olhos e sobre as deficiências visuais. Você já notou que se não há luz, nada pode ser visto? A luz é uma forma de energia radiante. As fontes de luz, elas podem ser naturais ou artificiais. As fontes de luz natural, gente, são aquelas produzidas naturalmente, né? Então, como, por exemplo, as estrelas, o sol, tá? Fonte de luz artificial, gente, é aquela produzida pelo homem, tá? Produzida pelos seres humanos. Então, por exemplo, uma vela, a lâmpada, tá? Então, são fontes de luz artificial. Lembrando, gente, que durante o período do dia, nós temos a luz do sol, né, iluminando. No período da noite, o ser humano percebeu que precisava de luz para poder fazer as atividades dele, por isso que ele criou as fontes de luz artificiais, tá? E outra coisa muito importante, gente, nós fizemos uma experiência com uma caixa de papelão, não sei se vocês lembram, aonde eu mostrava, provava para vocês que sem luz o nosso olho não consegue enxergar, tá? Então, se não houver luz, o nosso olho ele não consegue enxergar, então o nosso olho ele não tem luz própria. Tá? Ele precisa de uma luz que vai iluminar o objeto e a gente vai conseguir estar enxergando aquele objeto. Outro assunto bastante interessante, gente, foi sobre os corpos e a luz, tá? Os corpos, né, os objetos, eles podem ser classificados de acordo com o que ocorre, né, como que ele recebe a luz e como essa luz incide sobre eles, tá? O primeiro exemplo aqui, gente, é objeto do tipo transparente, tá? O objeto do tipo transparente, eu trouxe aqui um vidro para vocês, tá? Ele permite, gente, que a luz passe por ele, tá? Então, a luz consegue penetrar nesse objeto. Por isso que vocês conseguem enxergar o que está atrás dele. Então, trouxe aqui uma latinha de alumínio. E se eu colocar essa latinha de alumínio aqui atrás, você vê ela perfeitamente, tá? Porque esse aqui, né, é um vidro e ele é transparente. Permite que a luz passe tranquilamente por ele, tá? Existem outros tipos de objetos, gente, que nós chamamos de translúcido, tá? O objeto translúcido, ele permite que parte da luz passe por ele, tá? Então, ali na imagem, né, vocês conseguem perceber que são duas pessoas, né, conversando, mas você não consegue reconhecer quem são essas pessoas. Tá? Aqui a professora trouxe, né, uma plaquinha do tipo translúcida, tá? Então, na plaquinha translúcida, parte da luz passa por ela. Então, se eu pegar a mesma latinha do alumínio e colocar aqui atrás, vocês conseguem, né, ver que tem algum objeto ali atrás, mas vocês não conseguem saber que objeto que é esse, tá? Por isso que só parte da luz passa pelo objeto translúcido. E por último, gente, muito mais comum, temos o objeto do tipo opaco, tá? O objeto do tipo opaco, gente, não permite que a luz passe por ele, tá? Então, aqui eu trouxe uma plaquinha de isopor e vocês observam que é um objeto do tipo opaco. Como que eu sei disso?
Se eu colocar a mesma latinha de alumínio atrás, vocês não vão enxergar a latinha de alumínio, tá? Por quê? Porque a luz não passa, não penetra por esse tipo de objeto, tá? Vocês não conseguem nem enxergar a minha roupa aqui atrás. No objeto do tipo opaco, gente, a luz, ela passa em volta, em torno, tá? Desse objeto. A luz, gente, ela se propaga em linha reta. No caso, quando tem um objeto opaco, tá? A luz ela vai passar em volta desse objeto. Por isso que a gente faz o que a gente chama de sombra. A sombra é a área que não está sendo iluminada. Então, como a luz passa em volta, né? Essa parte que a luz não consegue penetrar é a parte não iluminada. Por isso que essa parte não iluminada faz, né, um efeito que a gente chama de sombra. Podemos observar os corpos que estão ao nosso redor por meio da luz que eles emitem ou que eles refletem. Os corpos podem ser classificados como luminosos ou iluminados. O corpo do tipo luminoso, gente, é aquele que produz, né, luz própria, tá? Então, exemplo, o sol. Então, uma lâmpada, tá? Então, produz luz própria. É um objeto luminoso. Ele ilumina outros objetos. Existem os corpos, gente, que nós chamamos de iluminados, tá? Então, por exemplo, a minha latinha, ela é um produto, né, um objeto iluminado. Porque se apagar a luz, você não vai enxergar ela, né? Ela não produz a luz dela. Ela precisa que um objeto luminoso ilumine ela para a gente poder enxergar, tá? Como exemplo, a gente colocou ali a lua, tá? Então, a lua, ela aparenta, né, gente, ter uma luz própria, mas ela não tem. Ela é iluminada pelo sol. E por falar em sol, né, faz parte aí das nossas aulas falar sobre a luz e o calor do sol. Você sabia, gente, que a luz do sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar até o planeta Terra? E nós, né, gente, devido à atmosfera, a gente tem a impressão ali que a luz do sol, ela é amarela, tá? Mas ela não é, tá? Durante a aula que a gente conversou um pouquinho sobre a luz do sol, a gente falou sobre o arco-íris. Lembram disso, gente? Como foi interessante. Que é a partir da luz do sol que a gente consegue ver o arco-íris. Então, a luz do sol, gente, por incrível que pareça, ela é a decomposição de todas as cores, tá? E vocês, né, a gente fez uma atividade onde a gente provou isso para vocês, tá? Então, a luz do sol, a luz branca do sol, quando ela passa por uma gota de água ou por um vidro, né? Vou mostrar para vocês ali um objeto chamado prisma, né? Ela se decompõe. Em quais cores? As cores do arco-íris, né? Vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Lembram que a gente fez um disco chamado de disco de Newton, onde vocês pintaram aquele disco e quando você gira bem rapidinho o disco que ele tá nas cores do arco-íris, você percebe que quando ele gira rapidinho, ele fica na cor, né, na luz branca. E como que isso foi descoberto, gente, tá? Através do uso de um objeto chamado prisma, tá? Então, o prisma recebe a luz branca, né, a luz branca do sol, tá? E ele consegue fazer a decomposição ali das cores do arco-íris. Então, isso ficou comprovado que a luz do sol é a mistura de todas as cores. Durante a aula, gente, nós falamos também de algo bem interessante, que foi como que nós conseguimos enxergar. Então, gente, a luz, tá? Ela vai iluminar determinado objeto. Então, por exemplo, ali a professora colocou uma flor. Então, a luz, ela ilumina esse objeto, tá? E esse objeto vai ser refletido para, né, os nossos olhos. Depois que ocorre esse processo, que o nosso olho, né, vai receber essa informação,
Quem vai fazer a interpretação desses objetos, gente, é o nosso cérebro, tá? Então, em nosso cérebro, as imagens são interpretadas e com essas informações podemos nos orientar, caminhar, produzir objetos, ler, escrever, enfim, podemos perceber o mundo e agir nele, tá? Lembrando, gente, que dentro do nosso olho, tá? A imagem ela vai ser formada de cabeça para baixo, ela vai ser formada de forma invertida. Mas nós temos alguns nervos no nosso olho, né, que vão passar essa informação e o nosso cérebro vai fazer a correção da imagem. Por falar em olhos, gente, tá? Eu pedi para vocês fazerem o desenho de um olho. Lembram disso? Pedi para você desenhar ou o seu olho, né, ou o olho de alguém que estivesse na sua casa. E pedi também, gente, para vocês fazerem as anotações com relação a esse olho. Então, observem lá, gente. Aquela parte preta do olho, a gente chama, né, de pupila, né? A pupila, ela vai fazer ali, né, ela vai cuidar da entrada e saída de luz, né? Ela regula a quantidade de luz. Depois, gente, nós temos a parte colorida, né, dos olhos, que é uma membrana arredondada que a gente chama então de íris, que cada pessoa possui uma cor diferente. Então, na atividade de você desenhar o olho, você podia também observar o olho de outras pessoas da sua casa. E você vai observar que as cores são diferentes. Depois, gente, nós temos a pálpebra, tá? A pálpebra é uma membrana que protege o olho e permite, então, a sua lubrificação. Então, a membrana é aquilo que, né, a gente abre e fecha o olho, tá? Então, ele protege os olhos. Por isso que sempre quando vem algum objeto na direção dos nossos olhos, a gente fecha ele, porque é a pálpebra que vai estar fazendo a proteção dele. E depois, gente, nós temos a esclera, que é essa parte branca que nós temos no olho, né? Que vai proteger e manter também, né, esse formato arredondado que o nosso olho tem. E além, né, de todas essas partes do olho que eu falei para vocês, existem, né, outras duas estruturas muito importantes, que são a sobrancelha, né, que são pelos que impedem que o suor escorra da testa para dentro dos nossos olhos. Então, muita sujeira, né, pode ficar acumulado na minha pele, principalmente na região da testa, e a minha sobrancelha ela vai evitar que essa sujeira chegue até os meus olhos, né? E também os cílios, que impedem a entrada de poeira, né, de insetos, de alguma coisa ali no meu olho. Então, além das estruturas que eu expliquei para vocês, nós temos as duas outras estruturas de proteção. Ainda lembrei que vocês tinham que fazer este desenho no caderno de vocês. Pessoal, durante essa aula, nós também comentamos que a gente aprende desde pequenininho, né, a cuidar da saúde das nossas orelhas, a gente aprende a cuidar, né, da saúde da nossa pele, tomando banho, passando hidratante, que a gente aprende a cuidar, né, da saúde dos nossos cabelos, né, comer bastante vitamina para cuidar da saúde do nosso corpo, né, mas a gente tem que falar dos cuidados com os nossos olhos, tá? A primeira dica, gente, é não ficar muito perto do televisor ou do celular ligado. Tá? Então, não ficar muito perto por muito tempo com esses aparelhos, porque isso, com o passar do tempo, pode prejudicando ali a saúde dos meus olhos. Ler as suas atividades em locais bem iluminados. Toda aula a professora lembra isso, né, gente? Que você tem que buscar um local confortável e iluminado para você acompanhar a aula e fazer a tua atividade. Não esfregar os olhos. Tá? Lembra que a professora comentou isso com vocês também. Se cair alguma sujeira no olho, gente, chame um adulto, tá? Então, não esfregue o seu olho, porque você pode machucar ele. Chama um adulto e o adulto vai orientar, né, para você fazer a lavagem ali do olho. Utilizar, gente, o óculos de sol, tá? Então, quando você sair de casa de dia e tiver um dia bem ensolarado, utilizar o óculos de sol. Além de ser muito charmoso, protege os seus olhos. Outra dica, gente, é nunca olhar diretamente para o sol, tá? O sol, ele é muito importante, tá? Mas os raios solares, gente, eles têm raios solares que são bons
para minha pele e tem raios solares que a gente chama de nocivo, tá? Então, vocês já devem ter escutado em propaganda falando sobre isso, tá? Então, nós temos os raios solares que são bons, né? E os raios solares que a gente chama de nocivo, tá? Esses raios solares nocivos podem prejudicar a saúde dos meus olhos. Então, eu não posso olhar diretamente para o sol e também em dias ensolarados utilizar o óculos de sol. Consultar, gente, o oftalmologista pelo menos uma vez no ano, tá? Então, oftalmologista é o médico responsável pela saúde dos nossos olhos, tá? Outra coisa importante que a professora esqueceu de comentar com vocês, que o médico que cuida da saúde das nossas orelhas é chamado de médico otorrinolaringologista. Olha que nome difícil, professora. Sim, gente, o nome é bastante comprido mesmo, tá? Otorrinolaringologista. Ele cuida da saúde da audição, da saúde da garganta e da saúde também do nariz, tá? Então, sempre, gente, que você tiver algum problema, seja de visão, você procura um oftalmologista. Se você apresentar algum problema de audição, procurar um otorrinolaringologista. Outra dica, gente, que, né, a professora sempre comenta com vocês é a boa alimentação. Então, alimentos ricos em vitamina A, eles são bastante importantes e vão estar cuidando também da saúde da nossa visão. No decorrer da nossa aula, falamos também, gente, sobre deficiências visuais. por algum motivo, né, apresentam alguma dificuldade de enxergar. Existem, gente, pessoas que têm alguma dificuldade de enxergar, né, objetos de perto ou objetos de longe, tá? Essas pessoas precisam buscar o médico, oftalmologista, e o médico vai indicar qual o tratamento mais correto. Algumas delas precisam utilizar óculos. O óculos, ele tem uma lente que vai fazer a correção, tá, da visão dessa pessoa. Tem situações onde a pessoa precisa fazer uma cirurgia, tá? Então, quem vai indicar isso é o médico. Então, se você perceber que você está tendo alguma dificuldade, seja de enxergar objetos de perto ou enxergar objetos de longe, avise o adulto da sua casa para te levar no médico oftalmologista. Há pessoas, gente, que não consegue distinguir determinadas cores, tá? Essa condição a gente chama de daltonismo. A pessoa daltônica, ela consegue enxergar cores, tá, gente? Mas algumas cores ela tem uma certa dificuldade, tá? Mas isso não impede ela de levar uma vida normal. E existem, gente, algumas pessoas que nasceram cegas ou perderam a visão por algum acidente ou alguma doença, tá? E essas pessoas, gente, elas não conseguem formar imagens, tá? Essas pessoas, elas precisam de uma série de adaptações na vida dela, tá? Para que ela consiga fazer algumas atividades. Um exemplo, gente, é o uso de guias táteis, tá? Então, no decorrer da aula, a professora falou para vocês que existem alguns locais aqui da cidade de Curitiba, né? Onde possuem essas guias táteis. Essa pessoa cega, ela utiliza uma bengala, né, que é como se fosse ali, que vai ajudar ela a se localizar e a se locomover, né, e não bater em outros objetos, e ela vai batendo essa bengala nessa guia tátil, e assim ela consegue saber onde ela está e aonde ela precisa ir. Outra adaptação necessária, gente, é o uso do cão-guia. Então, o cão-guia, ele é um animal treinado, tá? Que vai estar ajudando essa pessoa, né, que tem essa dificuldade de visão, a conseguir se locomover ali pela cidade, tá? Existem, né, gente, também pessoas que possuem baixa visão, tá? Elas não são totalmente cegas, mas elas têm uma dificuldade de enxergar. Então, elas precisam também de algumas atividades adaptadas. Utilizam óculos ou utilizam algumas lupas de aumento. A pessoa, quando ela é totalmente cega, gente, ela consegue ler e consegue escrever, mas é um alfabeto diferente do nosso, tá? O alfabeto que nós utilizamos, né, o A, B, C, D, para eles, gente, utilizam um método chamado Braille, tá? Que é através da ponta dos dedos, né? Então, eles vão tateando ali, né, e vão descobrindo quais letras que se refere e conseguem fazer perfeitamente a leitura de um texto, tá? Outro assunto que foi bastante interessante de a gente aprender foi sobre o calor, as fontes de calor e os cuidados com o calor.
Lembra, gente, que a professora explicou para vocês que calor é uma forma de energia, tá? Essa forma de energia, gente, ela sempre passa do corpo mais quente para o menos quente, tá? Então, aquilo que está mais quente vai passar essa energia para aquilo que está menos quente. Até quando? Até a gente encontrar o chamado equilíbrio térmico, que os dois objetos vão ficar na mesma temperatura. As fontes de calor, gente, ela pode ser de dois tipos. As fontes naturais, né, que são aquelas encontradas na natureza, como o sol e a lava de vulcão. E também temos, gente, as fontes artificiais, que são aquelas produzidas pelo homem, né, por meio de queima de substâncias, né, e através também da energia elétrica. Depois que você entendeu bem, gente, o que é o calor, nós falamos sobre a temperatura, tá? A temperatura é uma forma de medir o calor de um corpo, tá? Ou seja, verificar se ele está quente ou se ele está frio. Mas como que nós conseguimos medir essa temperatura, gente? Para que isso aconteça, nós usamos um objeto chamado termômetro, tá? O termômetro, gente, ele é capaz de medir o calor, medir a temperatura de determinados corpos, tá? Nós conhecemos muito mais o termômetro, né, utilizado para medir a temperatura do corpo, né? Inclusive fizemos uma atividade onde vocês tinham que buscar um termômetro na casa de vocês e medir a temperatura do corpo de vocês, tá? Mas saibam, gente, que existem vários tipos de termômetros, tá? Existe o termômetro que mede a temperatura do ar, a temperatura da água, tá? A temperatura das pessoas, entre outros, tá? Então, entenderam, gente, o que é o calor, né? Então, do calor nós temos, né, uma maneira de medir o calor através da temperatura, tá? E para a gente conseguir medir a temperatura do corpo, utilizamos um objeto chamado termômetro. Depois nós falamos, gente, de um assunto também que foi bem interessante, que foi sobre isolantes térmicos. O que são isolantes térmicos? São os materiais capazes de dificultar ao máximo a transferência de calor, tá? Exemplo, o isopor. Então, gente, qual é a função do isopor? É manter aquela temperatura. Então, se eu colocar, por exemplo, gelo dentro do meu isopor, eu vou dificultar que o ar do ambiente entre em contato com aquele gelo e ele derreta, tá? Lembram, gente, que na aula a gente fez até um experimento, onde a professora trouxe papel alumínio, eu trouxe sulfite, eu trouxe uma touca de lã, tá? Eu trouxe sacola e ali a gente colocou um gelo e deixou por um tempo, tá? E a gente conseguiu fazer o experimento e saber quais produtos, né, permitem, né, a passagem aí, né, desse calor, né, e quais dificultam, tá? Então, por exemplo, a sacola, o gelo derreteu bem rapidinho. Por quê? Porque o plástico permite que o calor do ambiente passe por ele e por isso vai ser transferido para o gelo e o gelo vai derreter, tá? Agora, o que manteve o gelo por mais tempo foi a touca, né? Lembram disso? A touca de lã. Porque a lã é um tipo de material que dificulta a passagem do ar. Por isso, gente, que quando está frio, nós utilizamos roupas de lã, tá? Porque a roupa de lã, gente, ela vai proteger o meu corpo e manter a temperatura dele, tá? Evitando que o frio, né, a temperatura do ambiente passe, né, e acabe diminuindo a temperatura do meu corpo, tá? Gente, não é que ela não vai passar, não é que o calor ou o frio não vão passar pelo isolante térmico, tá? Mas ele vai dificultar essa passagem. Então, eu vou conseguir manter aquele objeto, né, mais quente ou mais frio por mais tempo. Aqui, gente, eu coloquei alguns exemplos de objetos feitos com materiais isolantes térmicos, tá? Um exemplo, gente, é o cabo da panela, tá? Então, a panela, ela é feita de alumínio. O alumínio é um material que permite a passagem, né, do calor, por isso que nós utilizamos para cozinhar, tá? Para nós não nos queimarmos, o cabo dessa panela, ele é feito de madeira ou de plástico,
tá? Porque isso evita a transferência desse calor e evita que eu me queime. Outro objeto que a gente utiliza também, né, para se proteger aí, né, evitar queimaduras, são as luvas, né, ou pegador de panela. Vou tirar alguma coisa do forno, utilizo essas luvas. A colher de madeira, gente, também é muito utilizada para cozinhar, tá? Porque ela evita também, ela não vai, né, ela não vai receber o calor do alimento e por isso que ela vai se manter, né, em temperatura ambiente por mais tempo. Outro exemplo também é o copo de isopor, né, que é usado aí para tomar café, chocolate quente, tá? Porque ele também vai conseguir manter aquele líquido quente por mais tempo. Ou frio, né? Dependendo do que você for colocar ali dentro. Existem materiais, gente, que são bons condutores de calor e existem outros que são maus condutores de calor. Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre isso. Nós vimos que o calor se transfere de um corpo para outro quando há diferença de temperatura entre eles. Alguns materiais transferem o calor melhor do que outros, sendo conhecido então como bons ou maus condutores de calor. Então, por exemplo, gente, metais como o alumínio, o aço, cobre, prata são bons condutores de calor, tá? Porque eles esquentam e esfriam com facilidade. Por isso que as panelas, elas são feitas geralmente de alumínio, tá? Então eu vou colocar essa panela de uma chama, essa panela vai receber o calor, né, da chama, do fogo e vai transferir rapidamente para o alimento, tá? E existe, gente, né, aqueles materiais que são maus condutores de calor, que dificultam, né, essa passagem de calor, né? Então, como exemplo, nós temos a madeira, a borracha e o plástico, tá? Por isso que o cabo da panela, que a gente chama de baquelita, né, ele é usado, então, para evitar queimaduras, tá? Então, quando eu vou retirar a panela do local, eu vou pegar, né, esse local de madeira ou de plástico, para poder manusear essa panela, tá? Outra coisa muito importante, gente, que a gente conversou durante as aulas foi que criança não brinca com fogo, gente, tá? Fogo não é brinquedo. Então, apesar da gente estar falando aqui de calor, tá? Criança não pode mexer com fogo. Algumas dicas, gente, muito importantes, tá? Que vocês têm que seguir. Não bebam líquidos quentes, tá? Sempre cuidar ali da temperatura de qualquer bebida que você for tomar, tá? Não mexa, gente, em fósforo ou acendedores. Não ligue torneiras quentes. Não mexa no fogão sem a supervisão de um adulto, tá? E também, gente, existem determinados líquidos, como o álcool, por exemplo, que eles pegam fogo muito rápido, tá? Então, por isso, vocês também não podem mexer com álcool, tá certo? E aí, gente? Encerramos os assuntos que a gente conversou durante o trimestre, tá? Eu vou pedir para vocês, então, gente, para você ou escrever, para quem já sabe escrever, ou fazer um desenho do tema que você mais gostou de aprender nas aulas de ciências. Peguem lá o caderno de vocês ou a folha, tá? E vocês vão colocar lá, tá, gente? A data, pula uma linha, aula 12 de ciências, pula mais uma linha, escreve, gente, revisão, pula mais uma linha e coloca lá. Escreva ou faça um desenho do tema que você mais gostou de aprender nas aulas de ciências, tá, gente? Se você tiver com dificuldade de escrever, gente, peça ajuda para um adulto. A professora vai dar um tempinho para vocês.
Conseguiu, gente? Conseguiram fazer as anotações? Espero que vocês tenham feito um desenho bem bonito. Se você não conseguiu terminar, não tem problema. Depois você termina. E, infelizmente, gente, a nossa aula chegou ao fim. Olha como foi interessante a gente relembrar tudo o que a gente estudou. Nós falamos sobre o som, falamos sobre luz e falamos, então, sobre o calor, tá? Então, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!